Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo de número 05, as organizações, Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras. Então, já estamos terminando esse tema praticamente, as organizações. Depois nós vamos partir para o tema estrutura. Depois ética, depois método, depois hierarquia e depois disciplina. Então aqui, já adentrando a um outro, não é tema, dando sequência no vídeo anterior, Hermínio Miranda ele continua dizendo assim: pois aqueles que, uma vez convertidos, têm condições de tentar ajudar os que ficaram, e há aqueles que não podem sequer pensar nisso. Vamos tentar explicar isso aqui. Pois o assunto aqui trata-se das equipes espirituais que vão até determinadas cidades das trevas e lá ampara, socorre no momento certo, quando os chefes das trevas querem que eles, cansados daquele trabalho, daquela prática, quando eles permitem serem amparados e assistidos pelos benfeitores espirituais, então, uma vez amparado pelos benfeitores espirituais, esses chefes das trevas, socorridos, retirados daquelas cidades. Então, uma vez convertidos, tem condições de tentar ajudar aqueles que ficaram, e há aqueles que não pode nem pensar. O que isso quer dizer também? Depois de amparado, depois de assistido pelos benfeitores espirituais, existem alguns seres que se denominavam chefe das trevas, que lá nas trevas eles retornam para tentar resgatar aqueles seus comparsas. Existem sim aqueles que um dia foram, ali vamos usar entre aspas, chefes, que lá retornam e com isso eles conseguem resgatar alguns comparsas deles ali naquelas organizações. Como também existe aqueles que não podem nem pensar em retornar lá naquela cidade das trevas, onde um dia foi líder
onde um dia foi considerado um chefe. Por vários motivos ele não pode voltar. Vamos pensar em alguns motivos. Um dos motivos, se aquela organização bem equiparada, bem assistida, disputada, obviamente outro líder já colocaram no lugar, já elegeram outro líder, outro chefe das trevas. Então é lógico que esse ex-chefe das trevas, ao chegar lá, ele depara-se com um chefe e não só com os seus comparsas, ex-comparsas. Um outro fator é aquela organização, quando ele lá foi chefe, uma organização muito desorganizada, muito pequena, e que por esse motivo, quando ele deixou de ser líder, naturalmente, aquela organização se desfez, acabando, se dissolvendo. Então ele volta lá, mas não encontra mais aqueles seus ex-comparsas. Há muitos outros motivos, até porque esse processo é muito complexo. Então vejamos. Por que não lhes seria permitido pela própria estrutura e pelos métodos da organização a que pertenceram por longo tempo? No primeiro caso, é possível admitir que a instituição se desfaça, desarticule-se, quando se trata de organização de menor porte. É o que nós acabamos de dizer. É o que nós acabamos de dizer. Então veja bem, é muito simples entender isso. Muitas cidades circunvizinhas às cidades maiores são consideradas município, porque o número de pessoas ali é tão pequeno que não há como, perante a justiça, ali, né, ter um prefeito, ter vereadores e tudo mais. É mais ou menos assim. Nas trevas, existem cidades do tamanho de São Paulo, do tamanho de Nova York, do tamanho de Tóquio, no Japão. Como também existem cidades nas trevas do tamanho de São Sebastião do Paraíso. Porque você consegue entender que São Sebastião do Paraíso, devido ao monopólio
de alguns coronéis que ainda existe em São Sebastião do Paraíso no ano de 2025, o censo diz que São Sebastião do Paraíso não tem mais que 70 mil pessoas. Mas isso é monopólio. Por que monopólio? Porque se passa de 70 mil habitantes, tem que aumentar os cartórios de registro. E os cartórios de registros são liderados por coronéis. É aí que entra os coronéis. Façamos uma análise com relação à cidade de Passos, próximo a São Sebastião do Paraíso. Quanto progresso! Que estrutura magnífica! Não são elogios, e sim reconhecendo quando deixam de lado o egoísmo, o que o império dos coronéis em São Sebastião do Paraíso, ainda por ser grande, Paraíso não cresce. Mas existe esse monopólio também nas cidades nas trevas. Por isso que eu toco nesse assunto. Existem cidades nas trevas menor que São Sebastião do Paraíso e liderada por chefe, por líderes. Então, a probabilidade dessas cidades deixar de existir é muito maior. Lá nas trevas é muito maior que uma cidade do tamanho de São Paulo. Porque é óbvio que milhares de líderes concorrem ao cargo de chefe daquela cidade com mais de 20 milhões de pessoas. E é natural que quase ninguém não se preocupa com aquela cidade nas trevas de 50 mil habitantes. Perdeu aquele chefe ali, naturalmente se desintegra, gradativamente se desintegra. Então, no primeiro caso, é possível admitir que a instituição se desfaça, desarticule-se quando se trata de organização de menor porte. Porque as mais vastas, empregando milhares de servidores endurecidos na prática do mal, sobrevivem, não é verdade? A essas crises, ainda que seus líderes as abandonem. Então, as cidades nas trevas, as cidades maiores, né, com mais de 500 mil habitantes, mais de 1 milhão de habitantes, mais de 10 milhões de habitantes, porque você acha que não existe nas trevas, não existe cidade nas trevas com mais de 10 milhões de habitantes? Oxe! Se você pensa dessa forma, eu te respeito. Mas o dia que você lá parar, você vai se assustar. Existe cidade nas trevas com mais de 10 milhões de habitantes, 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões de habitantes.
que já estiveram aqui no corpo físico, que por imprudência, por desrespeito aos desígnios do Criador, retornaram àquelas cidades de lá um dia saíram para vir para cá. Como não se melhoraram aqui, retornaram novamente para lá. Não é? Então vejamos. Sobrevivem a essas crises ainda que seus líderes as abandonem. Os líderes só abandonam esses cargos de chefes daquelas cidades quando eles mesmo decidem não permanecer mais na prática, no ilícito, na prática ilegal, no ilícito, na prática do mal. Então, quando eles acordam, opa, pera lá. Então, é de extrema importância entender isso. Que vejamos, milhões de pessoas entregam suas vidas, sua paz de espírito, entregam sua moral, seu caráter, sua índole a esses chefes das trevas. Mas é interessante que o dia que esse chefe das trevas decide pôr fim em tudo aquilo e optar pela luz, ele não pensa em ninguém, ele pensa nele. Então vejamos, quantos milhões de pessoas se entregam às trevas. Mas quando esses chefes das trevas acordam, eles não pensam naqueles seus comparsas. Eles seguem o caminho da luz. Eles seguem aqueles que lhes oferecem assistência, amparo e assistência espiritual. Se um dia eles quiserem voltar ali, muitos podem, para ajudar aqueles seus súditos. Muitos outros não podem, conforme já explicamos no princípio desse vídeo. Então é preciso ficar atento. É preciso ficar muito atento a estas questões. Ainda que seus líderes as abandonem, pois as estruturas resistem, estão preparadas para isso e dispõem de planos alternativos. Existem planos alternativos. Ora, por exemplo, você é o chefe daquela cidade. Eu sou o vice teu. Eu não sou lá aquilo que todo mundo ali espera. Mas na falta tua, meu bem, eles me põem, sim, no cargo.
eles me põem ali. É um método alternativo. Até eles eleger outro melhor que a mim. Agora, e se eu, durante aquele período, mostro trabalho, eficiência, que satisfaz todos ali naquela cidade? É óbvio que eles me mantêm no poder. Mas se eu falho, eu sou substituído por outros que eles convocam e elegem conforme a política aqui no mundo, aqui na Terra, aqui no Brasil. É assim que funciona. Então, às vezes, nós nos alarmamos. Às vezes, nós nos alarmamos com as situações políticas do Brasil e aqui do mundo. Mas entenda bem, semelhante atrai semelhante. Nós temos o governo que nós merecemos. Nós temos os ministros que nós merecemos. Nós temos os governadores, os prefeitos, os vereadores, a justiça, nós temos os pais, nós temos os irmãos, nós temos os filhos, nós temos os parentes, nós temos os amigos, que merecemos, gente. Nem mais, nem menos. E sim, de acordo com o nosso merecimento. Pois dissemos isso nos vídeos anteriores. Esta escolha nós fizemos há 2000 anos atrás, quando nos foi dada a oportunidade de escolher o Cristo. Mas não, nós naquele momento preferimos Barrabás que nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Barrabás é o que nós merecemos hoje. César é o que nós merecemos hoje. Judas é o que nós merecemos. Pedro é o que nós merecemos. Saulo de Tarso é o que nós merecemos. São Tomé, né? São Tomé é o que nós merecemos. Maria de Magdala é o que nós merecemos. E isso que nós escolhemos lá 2000 anos atrás. Pois aqueles que no corpo físico reconheceram que o Mestre Jesus é o nosso guia e o modelo qual nós devemos seguir. E que Deus é a inteligência, a causa primeira, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, no corpo físico, se resignaram e se resignam. Como no caso, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Leon Denis, Gabriel Delan e por aí em diante vai. Então, esses reconheceram que aqui no corpo físico não devíamos ter feito o que fizemos com o Cristo há 2000 anos atrás. Devíamos, há 2000 anos atrás, ter escolhido o Cristo. Mas nós escolhemos Barrabás no lugar do Cristo.
Então hoje não temos o direito de reclamar da nossa política, da nossa justiça, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Não temos o direito de reclamar. Ah, mas então se eu não tenho o direito de reclamar, então eu devo baixar a cabeça e deixar as coisas acontecer? Também não. Também não. Porque ser humilde nos ensina a doutrina dos Espíritos. Não é você. Isso é uma colocação nossa, como se fosse. Ser humilde não é você permitir que o outro quebre os teus dentes com tapa. Ser humilde é você, no momento certo, reivindicar os teus direitos. Mas no Brasil, no mundo, a humanidade, em vez de reivindicar, ela quebra tudo. Em vez de reivindicar, ela desvangeliza aquilo que ela já não tem. Por isso, ela entra no demérito. Nem é no mérito, e sim no demérito. Pois no demérito ela já se encontra. E agindo dessa forma, piora mais ainda a tua situação evolutiva. Pois todos nós na terra nos encontramos por misericórdia do Pai, porque nem condições de estar aqui por conta própria nós não temos condições. Se não é pelo Pai, aqui não estaríamos. Então vamos para o próximo vídeo.